projetos foram retirados e o 135 já está na pauta. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto 135 de 2019. Só um minuto, presidente, que eu ainda não recebi Esse o projeto. projeto ele só passa pela Finanças. O projeto apenas foi passado pela Finanças e Orçamento e foi pela aprovação. Senhores vereadores, esse projeto 135 de 2019 LDO está em discussão. Não havendo discussões, não está aparecendo aqui. O senhor quer discutir? Então, com a palavra, vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, senhores vereadores, pena que não está o vereador Ademar Pereira, o Bola, deve estar em um outro compromisso, mas eu vou me dirigir ao vereador André Merim, que já foi o secretário municipal da Fazenda, teve o prazer de ser o secretário, e dizer de tantos projetos que nós votamos no exercício do nosso mandato, ou no decorrer do ano, essa é a lei mais importante. É a lei mais importante que nós temos que nos debruçar, que nós temos que analisar, que nós temos que debater. É esse o orçamento. Eu vou contar uma passagem muito rápida aos senhores. O Bola, em 1996, seu primeiro mandato como vereador na Câmara, eu muito novo, e o senhor não foi convidado para o churrasco, eu estou preocupado na lei de diretriz orçamentária do município de Balneário Camboriú. Nós, o Bola, vereador, o primeiro ato foi votar o orçamento. São prioridades, nós temos que discutir as prioridades que nós queremos para a cidade. Eu tenho um demonstrativo. Eu tive também o prazer de ser secretário de articulação, e cada vez que eu passo, eu me deparo com algumas questões. Eu vejo um exemplo. As diretrizes orçamentárias do município e suas alterações. Nós estamos alterando no artigo 9º, vereador Orlando Angioletti, os créditos adicionais e a execução, os créditos adicionais dos fundos, das autarquias, e prevendo ali embaixo, no artigo 27, porque eu falei, a minha fala foi dirigida primeiro ao vereador Merinho, as renúncias de receitas estimadas para o exercício de 2020 estão nos demonstrativos de riscos fiscais
próprio dessa lei, que não serão condicionados cálculo do orçamento da receita do artigo 4º, inciso 2º do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101/2000. Eu vou dizer para os senhores que cada ano que passa, vereadora Angiolete, cada ano que está passando, cada ano, estou dizendo desde o ano de 2008, porque ele sempre é feito o Ctrl+C, o Ctrl+V. Se for analisar, o nosso poder de investimento é cada vez menor no município. Nós temos que começar a debater e começar, Peruca, de fato, dar uma enxugada na máquina administrativa, acabar, direito adquirido não pode se mexer, mas os privilégios têm que começar a acabar daqui para frente. Se há uma vontade política administrativa e tem que ser feito e discutido o modelo de gestão que nós prestamos para o Hospital Ruth Cardoso, vereador Juscelino, já vou conceder uma parte para Vossa Excelência. Nós temos que começar a analisar que o nosso poder de investimento, vereador Meirinho, a cada ano que passa está diminuindo. O comprometimento com a folha, cada ano está aumentando. Então nós temos que analisar e debater a lei de diretriz orçamentária, o orçamento, e nos preocupar, sim, que nós somos todos aqui os 19 passageiros aqui, e nós não podemos comprometer cada vez mais a máquina. Nós temos que analisar e fazer o debate. Uma parte, o vereador Juscelino Azari. Obrigado, vereador Marcelo. Só para, como não estava em pauta, que era uma discussão à frente, nós para ter uma noção aqui, você mencionou sobre o Hospital Ruth Cardoso. Está aqui, bem amplo aqui para todos o conhecimento, da onde sai o recurso que hoje faz a complementação para nós termos o Hospital Ruth Cardoso aberto. Está muito bem claro aqui, sai da onde? De impostos. Mas são 42 milhões de reais que é investido no Ruth Cardoso, que é de arrecadação de impostos do município. Os outros 14 milhões de reais vêm do governo federal. E detalhe, vereador Marcelo, tem um outro ente no meio aí, que é a União, município e quem? Nada, zero. Obrigado. Eu não sei se foi construído isso, mas no artigo 45, 4.5, Meirinho, 4.5, o Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir a despesa com o pessoal, porque já ultrapassou o limite, já ultrapassou. Eliminação de despesa de hora extra, aleluia, irmão. Demissão de servidores, caráter temporário, aleluia, irmão. Exoneração de cargos, provimento de comissão, está aqui. Eliminação de vantagem aos servidores. É o que nós temos que começar a discutir. A LDO é aqui é o momento. E aqui é o momento de propor o que o Nilson disse ali. Por que não propôs? Tem que propor, e não é crítica ao Nilson, é ao Achute, a quem for. Aqui é o momento do debate, aqui é o momento da sociedade organizada a participar. Porque senão nós vamos quebrar a prefeitura. Querem relembrar 1994, 93? Ou esqueceram? 30 segundos, senhor presidente. Não, eu era. Estava ajudando a recolher o lixo, porque o município não tinha condição de recolher o lixo. Nós, como servidor público, na época, ajudamos, sim, independente das bandeiras partidárias, que a cidade estava jogada, sim, que não tinha dinheiro para pagar. Se uniu, sim, a sociedade para recolher o lixo, que não tinha dinheiro, porque quem fazia o recolhimento do lixo era a Secretaria de Obras. Então, eu encerro, senhor presidente, com todo respeito, mas saio frustrado de nós não termos avançado mais no debate da LDO. Como membro da Comissão de Finanças, foi atendido todo o requisito, mas quando eu digo nós, como sociedade. Esperavas hoje os cartazes aqui da eliminação dos apadrinhamentos políticos, devecias algumas pessoas que defendem, e vou pedir 10 segundos, que viessem com a bandeira, porque nós teríamos a oportunidade da sociedade organizada de propor mudanças, que infelizmente não vão ser propostas, porque o projeto vai ser aprovado. Senhores vereadores, o projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Peruca.
Nobres colegas vereadores, eu não poderia deixar de utilizar a palavra na discussão desse projeto para deixar uma reflexão aqui à mesa diretora e aos nobres colegas vereadores quanto à questão da participação popular nesse projeto que é tão importante. Infelizmente, muitos colegas passaram, né, pelo poder público, passaram pela Câmara de Vereadores, passam inclusive por graduações que têm a administração pública como uma matéria extremamente ligada a ela, sem entender, sem compreender, sem saber a importância da discussão da LDO. Só que isso também acontece muito por conta da nossa participação e do nosso papel dentro da discussão com a sociedade sobre a importância da LDO. O vereador Marcelo fez um discurso muito inteligente acerca das possibilidades que nós teríamos de economizar recurso público durante a discussão desse projeto. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz isso, nós precisamos refletir, presidente, sobre o que nós estamos fazendo para que a realidade da última audiência pública seja mudada. E quando eu falo isso, eu não falo isso olhando para Vossa Excelência, por ser o presidente dessa casa e representar todos os colegas vereadores. Falo isso fazendo uma meia-culpa, né? O que nós, vereadores, estamos fazendo para que as audiências públicas sobre a LDO não sejam vazias ou tenham a participação de uma, duas pessoas. Já lhe concedo uma parte. E eu falo isso porque fui presidente da Comissão de Justiça e Redação e fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E a Comissão de Finanças e Orçamento que faz o convite à população para a organização da LDO. Eu me recordo que na primeira audiência pública que eu presidi como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, primeira audiência pública da LDO, nós tínhamos projetado ela para fazer aqui, e 15 minutos depois de ter dado o início, né, o horário do início da audiência pública, nós transferimos para o plenarinho e fizemos... Eu podia ter transferido para o meu gabinete. Não precisava nem ter transferido nós não precisávamos nem do espaço do plenarinho, eu podia ter transferido para a recepção, porque nós precisávamos de uma mesa e duas cadeiras. Quem estava presente naquela reunião? Não me recordo nem quem eram os outros membros da Comissão de Finanças, mas estávamos eu, um dos assessores da casa, o vereador Roberto. E daí na segunda, estava o hoje servidor dessa casa, e na época jornalista proprietário do Página 3, o Mazinho, numa situação extremamente formal, que deveria ser, quem sabe, o ápice da discussão social acerca do orçamento da cidade. E daí a gente fala, e daí eu me recordo que no primeiro ano isso me assustou, no segundo ano eu inclusive participei de algumas entrevistas na rádio, falando sobre o convite que a Câmara fazia à sociedade para participar dessa audiência pública da LDO, e falávamos também sobre a importância da LDO. Daí, naquela sessão seguinte, deu uma, duas pessoas, veio o Mazinho, veio acho que mais uma pessoa. Eu não sei qual é a fórmula correta para nós mudarmos essa realidade, mas nós, vereadores, precisamos encontrá-la. Encontrar a forma adequada para fazer com que o debate acerca de um tema tão importante, quem sabe um dos 5 temas mais importantes que se discute a cada ano nessa casa, com a sociedade, para que a sociedade participe. Quem sabe criar formas mais lúdicas para que esse debate aconteça, quem sabe criar formatações mais interessantes. Como eu falei, eu não sei qual é a forma, mas nós precisamos encontrá-la. Nós precisamos fazer com que esta casa se pinte de povo, ela se encha de povo, e a sociedade participe desta que é uma das ferramentas de participação na administração pública direta mais importante. Primeiro eu quero conceder uma parte ao presidente dessa casa, o vereador Omar, após o vereador Obrigado, Marcelo. vereador Peruca.
o que o senhor está dizendo aí, o senhor está coberto de razão. O desinteresse da população em todos os temas é algo frustrante. Em relação ao projeto da LDO, foram feitas 2 audiências públicas. A primeira audiência, e as 2, diga-se de passagem, foi dado ampla divulgação. Sim. Ampla divulgação através da rádio Câmara, da TV Câmara, através dos nossos portais. Foi divulgação em outros meios de comunicação. A primeira veio uma pessoa. Na segunda não veio ninguém. Muitas vezes, e hoje nós estamos batendo recorde de público aqui, porque nós teremos uma sessão solene logo após essa sessão ordinária. Esse desinteresse da população, que nós temos uma grande responsabilidade em fazer acontecer. Esta mesa diretora vem fazendo diversas ações e parcerias para trazer as pessoas para dentro da casa. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque não adianta lotar a casa para debater e discutir temas de interesse próprio, e quando vem um tema de interesse coletivo como esse, que fala sobre o futuro econômico do nosso município, vem uma pessoa, quando vem, senão não vem ninguém. Então, é lamentável, eu quero fazer aqui também as minhas considerações em relação a isso, porque isso nos frustra e nos preocupa muito. Obrigado. Muito obrigado, presidente, por participar da minha fala. Concedo uma parte ao vereador Marcelo Chute. Rapidamente, o peru que está acabando o tempo. Então, o artigo 45 diz que teria que acabar com apadrinhamento político, comissionado. Só que o 51, que dizem que é uma boa ideia, é uma péssima ideia. Não tendo dinheiro para as vantagens, o poder, nós estamos autorizando ao prefeito enviar para a Câmara de Vereadores a planta genérica de valores, o aumento do IPTU, o aumento do ITBI, a revisão da legislação do imposto por prioridade do IPTU, legislação que atenda o limite prudencial que possa passar. Esse debate, Peruca, que nós temos que fazer, muito além do que a reforma administrativa. Vereador Pedro, muito além do que a reforma administrativa. Então, por isso que eu te digo, às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer alguns debates que nós acabamos fazendo no decorrer do ano. Obrigado pela parte, Peruca. Eu acredito, vereador Marcelo, muito obrigado pela parte. Eu acredito que esse artigo seja uma formalidade. Porque essas legislações são legislações que, muitas vezes, elas reproduzem legislações federais, tal, e é necessário que tenha esse artigo. Também sou contrário a essa discussão, a esse artigo, mas eu vou me atentar ao fato que me trouxe a essa tribuna, peço 30 segundos, presidente, para finalizar, que é falar sobre isso. A divulgação acontece, o presidente participou da discussão aqui justamente para reforçar isso, a divulgação acontece. Mas, infelizmente, ela acontece sem que a população entenda qual é o papel da LDO. E é por isso que eu acredito que transformar esse tema num tema mais lúdico e mais popular seja o caminho para que nós possamos demonstrar para a população a necessidade que ela tem de participar da vida pública da cidade, da vida política, principalmente em momentos como esse. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Rolanda Giolete. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nosso cumprimento a todos do povo que estão conosco na noite de hoje, em especial o Josimar, todas as pessoas que nos acompanham das suas casas, pela TV Câmara, nos ouvem pelas ondas da rádio, a nossa saudação. Quero pedir desculpa, estou um pouco prejudicado na voz, mas quero fazer aqui uma leitura muito rápida e muito sintética acerca desse projeto, dividindo em 2 falas. A experiência dos meus 5 mandatos me mostra que a característica do envolvimento das pessoas na questão da LDO, ela não mudou ao longo dos anos. Ou se mudou, ela se tornou cada vez pior, menos participativo, menos interessante e menos esclarecidas são as pessoas para fazer esse envolvimento. Vou abrir um parêntese. Acho que eu vejo o ex-vereador Gil Kederman aqui também. Uma saudação, meu amigo. Fomos vereadores juntos, meu professor. A gente tem que fazer esse registro positivo, né, Gil? É muito bacana.
Mas eu quero dizer o seguinte, este documento, ele é um dos mais importantes para qualquer administração pública. Aqui você dá as coordenadas em linhas gerais do que você quer promover no seu município. E este parlamento, vereador Patrick, deve se atentar todos os anos, porque saibam os vereadores, é neste documento, talvez, se não a única, uma das raríssimas oportunidades que o parlamentar pode incluir num documento público, através de uma emenda de vereador, uma obra a ser realizada na cidade. E aqui eu quero dizer que, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de apresentar algumas emendas, e para minha satisfação, do meu gabinete, das pessoas que confiam na gente, o centro comunitário do bairro das Nações é de minha autoria. Então, sempre quando a gente passa lá, talvez as pessoas não saibam disso. Mas a importância não é de quem fez, a importância é saber que é este documento que viabilizou. Exatamente. Porque se você não coloca aqui, mesmo que você tenha ideia, que você tenha vontade, se não tem essa previsão antecipada, você acaba não realizando. Então, a importância desse documento, a importância dessa casa estar fazendo esse debate, ele é assim, ele é sempre com o tempo, sempre espremido, porque talvez seja um costume, um cacuete que a gente tem, mas a gente tem que aproveitar, se é muito ou se é pouco, mas as oportunidades que nós temos para fazer esse debate. Então, deixar isso registrado e fazer o segundo registro de ordem política, saindo um pouco, senhor presidente, se o senhor me permite, especificamente do projeto. Sabe por que as pessoas não se interessam? Porque a gente faz questão que elas não se interessem. A gente, consciente ou inconscientemente, afasta as pessoas do povo de fazer o bom debate da política. Porque a gente confunde a cabeça das pessoas. A gente chega num grau de idiotice tão grande que a gente fica curtindo fake news nessas babaquices que a gente tem no telefone o dia inteiro e não escreve uma letra, uma frase sobre o que realmente era importante, como esse projeto de hoje. Como é que as pessoas vão se interessar se eu boto uma foto mentirosa, eu boto uma informação mentirosa, se é isso que eu acho que é fazer política? São essas pessoas, meu Deus, gente, no Fantástico Domingo nós vimos, um cara se elegeu, um estelionatário, diga-se passagem, do meu partido ainda, mas Nilson, Vossa Excelência é policial civil de carreira, né? Aquilo não precisava nem estar escrito na testa, um estelionatário, morava em Miami, se elegeu deputado federal por Miami, né? Por quê? Na desinformação, na política ruim, na política que não serve, na política que muitos, e eu digo nós, não somos nós parlamentares, somos nós, sociedade, que nos achamos compreendedores das questões políticas, mas ficamos replicando essa porcaria na rua. Aí a massa, o povo, não tem obrigação de saber o que é uma LDO, não tem obrigação, porque a gente não faz isso, a gente não explica, não vem na audiência pública, é um saco. Essa é a verdade, é chata. É termo técnico, é de quem quer fazer a mudança de uma forma organizada, profissional, madura. E para isso a gente tem que preparar as pessoas. E as pessoas, a gente faz exatamente o contrário. A gente desprepara as pessoas. Então eu quero fazer esse desabafo aqui, porque a culpa não é da LDO, a culpa é nossa, que na hora de fazer a prática da boa política, não fazemos. Ficamos com brincadeira, com mimimi, com bobagem, aí elege esses babacas para a gente estar chorando no dia de hoje. E eu vou conceder com todo prazer a parte ao vereador Nilson. Obrigado, vereador. E não só esse, né? Nós temos exemplos aqui bem próximos. Nós temos deputado aí que tem 30, 40 cheques protestados, cheque sem fundo, né? É a onda, né? Passou a onda e as pessoas queriam mudar, mas não olharam para como ia mudar, quem ia mudar, né? Que é muito fácil você dizer, olha, eu quero mudar, está na hora de mudar a política, mas então analise quem tem uma história, o que cada um faz, cada um tem a sua história, o que cada um trabalhou, né, como parlamentar, e quem você está optando para votar em outra pessoa, o que aquela pessoa tem de histórico.
É só você verificar o que tem de deputado estelionatário. Tem um que era artista pornô. Como é que o povo vai eleger um cara desse deputado? Então, simplesmente não dá, né? Não dá. Obrigado, vereador. Muito bem. Então, para concluir a minha fala, fazer este... O senhor me atrapalhou agora, vereador Pedro. Desculpa o que o senhor falou. Ator pornô baita. Me atrapalhei aqui. Vou tentar reconstruir a minha... Não, só para dar uma descontraída, não quero deixar pesada a minha fala, mas eu quero assumir também a minha cota de responsabilidade. Se eu discutisse a política de uma forma um pouco mais séria, mais honesta, e pluralizar isso com as pessoas, e incentivar elas a compreender, eu tenho certeza que nós teremos uma condição muito melhor do que nós estamos hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Orlando. Palavra, vereador André Meirinho. Gostaria, antes, vereador, que me permitisse, saudar todos os presentes que estão aqui para a próxima sessão solene, mas em especial nosso ex-prefeito, prefeito Rubens Espernal, que se encontra aqui presente. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, cumprimentar o ex-prefeito Rubens Espernal. E importante o debate que os colegas vereadores realizaram. Primeiro, destacar que a LDO e a própria lei orçamentária, elas são elaboradas pelo Poder Executivo. E porque a nossa Constituição prevê dessa forma, que quem inicia o orçamento é o Poder Executivo. E muitos aspectos que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, elas são exigências do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Muitas delas. E por isso que muitas vezes acabam, inclusive, se repetindo ano a ano. Aos vereadores, cabe sim algumas correções, alguns apontamentos, mas quem foi eleito, quem a população escolheu para governar, para estar no Poder Executivo, é o prefeito Fabrício. E o Legislativo faz o seu papel de apoio dentro do orçamento que o prefeito escolheu, para que assim execute aquelas ações que estavam no seu plano de governo. Agora, quanto à pergunta, vereador Peruca, como nós vamos fazer a população participar? Vai ser, sim, quando for debatido e quando for apresentado pelo governo, as ações do plano de metas. As ações de governos e indicadores e que fiquem claros para a população a efetividade das ações. Porque a população tem dificuldade de compreender o orçamento. Aliás, a população não está interessada em compreender o orçamento. A população quer a efetividade das ações. Quer saber se diminuiu o tempo de espera por uma vaga na creche, quer saber se diminuiu o tempo de espera por uma cirurgia, quer saber se aumentou as ciclovias, se foi despoluído o rio. É isso que a população quer saber. Se a sua qualidade de vida melhorou. E para isso, precisa ser divulgadas as ações, as metas, os indicadores, os números de quanto era no início do governo e quanto está hoje e que o governo atual não vem divulgando. Deveria estar, foi proposta, apresentei e contei com o apoio de todos os colegas vereadores que entendem a importância de divulgar as ações, de deixar claro para a comunidade. Os vereadores tiveram sensibilidade, todos os vereadores tiveram a sensibilidade de pensar que isso seja divulgado, porque não é para um governo, são para todos os governos que vierem de forma sequencial. Aqui no Legislativo, então nós aprovamos a legislação, nós cobramos do Executivo, mas infelizmente o governo não vem divulgando as suas ações conforme está previsto a lei do plano de metas, a emenda à lei orgânica que apresentamos e que resultou na emenda à lei orgânica 15 de 2017. Então, quando for divulgado, a população vai sim poder acompanhar, porque cada cidadão tem uma prioridade. Cada cidadão quer analisar uma área que impacta mais na sua vida.
que é poder ver os números do governo, por exemplo, no site, para saber de uma área específica. Para saber se uma determinada obra prometida no esporte, ou na cultura, ou algum investimento foi realizado, se vai ser realizado, ou se trocou a prioridade. Porque pode acontecer, e a questão que nós pedimos que o governo divulgue, não é uma obrigação para que cumpra tudo que estava no seu plano de governo, porque é um plano. E isso vai ajustando, e a comunidade traz outras demandas, e aí se retira o recurso do local, coloca no outro, porque mudou a prioridade, porque a população assim exigiu. O que se quer é a divulgação dessas ações de forma clara para a população poder acompanhar e ver a sua prioridade. E sim, cada um tem uma prioridade, as pessoas não conseguem acompanhar o todo da cidade. Nós aqui temos essa missão de acompanhar o todo, mas para um cidadão pode simplesmente saber se vai ser feita a drenagem na rua dele, porque ele está cansado dos problemas de inundação, de alagamento, que aquele é o maior problema da vida dele. Para outro é se ele vai conseguir fazer a cirurgia. Outros não ocupam o sistema de saúde pública, mas são impactados pela mobilidade urbana e querem que o transporte coletivo integrado, avançado, esteja funcionando. Então, cada um tem uma prioridade e cada um tem esse direito, conforme a nossa lei orgânica, de poder acessar. Cabe ao Poder Executivo divulgar isso, infelizmente não está fazendo, e vai caber ao Judiciário cobrar e efetivar essas ações. Porque aqui na esfera legislativa as ações e as cobranças foram esgotadas. Então, assim esperamos que, ao menos, que no decorrer do governo, que já está no 6º semestre, que possa divulgar o quanto antes essa obrigação, e para que, dessa forma, ao menos o próximo governo já saiba que ele precisa prestar conta das suas promessas de campanha. E para que se possa analisar e comparar os governos, não porque é do partido X ou do partido Y, mas do percentual que executou do seu plano de governo, ou da justificativa que apontar no seu plano de governo, no atendimento às necessidades da comunidade. Então, dessa forma, nós apelamos mais uma vez aqui no Legislativo para que o Poder Executivo demonstre as suas ações, preste contas conforme a emenda à Lei Orgânica 15/2017, que deve ser divulgado periodicamente, no mínimo a cada 6 meses, com relatório anual, mas que, por enquanto, a população não consegue ver a efetividade das ações. Isso impacta no próprio governo. No próprio governo. Porque se o governo divulga as ações que está fazendo, e que parte delas foram feitas, mas a população não consegue acompanhar, e aí como vai saber a evolução? Como vai poder até parabenizar, de repente, o prefeito ou determinada ação, ou entender por que foi retirado o recurso de um lugar e colocado no outro? É dessa forma, é transparente, que a população pode participar e pode cobrar e pode dizer, olha, eu prefiro aquela ação, né, como prioridade no lugar desta. Mas daí vai ser claro, porque, infelizmente, a questão orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, ela permite e precisa de um debate mais técnico, uma análise mais profunda em cima do orçamento, que é elaborado pelo Executivo. Agora, com essas ações, com indicadores, com números de cada área, vai ficar, sim, claro, e aí, sim, nós vamos conseguir uma participação da comunidade nas audiências públicas. Então, era essa a minha consideração, e como esperamos que o governo executivo faça todas aquelas ações que se comprometeu, o nosso voto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual é favorável, e assim a comunidade espera que as ações aconteçam. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, encerradas as discussões, o projeto está em votação. Encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto, vereador Gelson. Como líder do governo, peço voto favorável à LDO 135/2019. Só que ele pedisse, eu não vou votar. Boa. Pronto, não votei. Tive que pagar os 50 pila da casa. Eliseu. Senhores vereadores, então, com 16 votos favoráveis e uma abstenção, o projeto está aprovado.